acertar no primeiro lançamento é uma bênção e é uma penitência. Penitência porque se nos próximos você fizer 30 pau, você vai entrar em depressão. Bem-vindo a 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência às 7h47 da manhã. Marquei o semente, vou validar e depois eu já saio fazendo calendário. Mas eu já sei que eu já poderia fazer até o calendário, porque, por exemplo, eu tenho 23 pessoas querendo comprar o curso. Que massa. Você não precisa de ter o resultado do semente para fazer o recado. É uma dica só. Você não precisa ter o resultado do semente para fazer o calendário, tá bom? Ah, tá. Porque o calendário independe do resultado. Se você Tá. tiver uma venda, ou 0 vendas, ou 23 vendas, isso não vai mudar o planejamento do próximo. Não é se eu tiver mais, eu vou mudar numa data, se eu tiver menos, eu vou mudar uma data. Como são dois fatores independentes, você pode planejar o seu ano de 2023, quiçá metade do ano de 2024 também. Porque ele independe. E aí você vai, independe mesmo. Tipo, não é uma coisa que se eu tiver um certo número de vendas, a data deve mudar. Não deve. Ela vai ser independente. Geralmente 2 meses depois. Mais ou menos. Aí você vai tirar Tá. um feriado, vai tirar uma coisa que você... E vai botar o calendário anual Tá. de 7 lançamentos. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá. Isso aí independe. Aí você vai marcar, botar esse calendário, vai dividir com... Eu não sei se você vai dividir com a sua audiência mesmo, porque eu acho que não se você dividir o seu calendário com a sua audiência vai ficar procrastinadora, né? Mas Sim, igual. É. vai ser mais uma coisa para se segurar, né? Uhum. Tá bom? Então, mas você vai dividir com alguém que você confia, ou com alguém. E vai botar vai entrar nos livros de história do passado. Tem uma frase que não importa o que você fez no passado, não importa se você aproveitou, desaproveitou, fez certo ou errado. A pergunta mais poderosa é: o que eu posso fazer hoje para tornar meu passado Passado. irrelevante e leve? Uhum. Porque Tem umas ele coisas, pesa, né? o passado, quando ele pesa, é porque o passado te tem. Mas assim, Uhum. vou te dar um exemplo. Vamos supor que alguém é alcoólatra e fez umas coisas muito, muito ruins para a vida dela, pessoal, como alcoólatra. O álcool, no exagero, fez muita coisa. Eventualmente, ela ficou sóbria. Ela está há anos sóbria. Alguma coisa do tipo. Ela fala daquele passado. Você já viu alguém falando um passado pesado com leveza? Porque o Já. passado, o passado está distante. Erros que eu cometi na minha faculdade, eu confesso que às vezes eu tento dar uma leveza, ou às vezes o próprio fato de você se completar, né? Tá completo, tá com o passado. Então a gente conta eles contam as histórias passadas ruins com leveza. Você olha a leveza, você vê a leveza no olho deles. Mas o Olha, fiz meu tá muito. Tanto é que eu fico assim, ó, chorando porque ainda tá muito pesado. ainda tá porque tá perto. E porque ele ainda não é passado, ele é futuro. Eu vou te falar o seguinte, geralmente quando o passado ainda pesa, porque a gente tem medo de colocar o passado, a gente tende a colocar o nosso o futuro, o passado no futuro. Dá um exemplo. Essa pessoa do alcoolismo, provavelmente ela tem medo de ter uma recaída. Eu tenho. Porque, mas eu entendo, eles também devem ter. À medida que o tempo vai passando e as novas atitudes vão deixando presente que o passado ficou no passado, ele não se repetiu, ele não vai se repetir, a gente faz com leveza. Eu falo muito leve do medo que eu tinha de pedir demissão. Sim. Eu não falava com leveza um dia depois. Porque eu tinha medo de voltar. Até quis voltar. Meu chefe não me aceitou. Então, assim, pensa.
Hoje eu falo com aquela história com uma leveza, às vezes até dou umas risadas. O humor é muito louco, assim. O humor, ele se distancia do problema. E às vezes a gente consegue até dar risada sobre aquilo que na época não era engraçado. Era desesperador. Mas à medida que você for lançando, apesar disso e daquilo, você vai descobrir que é passado. O problema é só novo, você vai ter outros problemas. Mas não esse problema de marcar data e lançar. Esse vai estar no passado. Que vem os novos problemas. Por isso que vocês falam o tempo inteiro que tem que lançar, né? Tem que lançar. Tem algumas coisas na vida que não dá pra gente acertar de primeira. Natação é uma. Tenta estudar natação. É difícil. Tem que cair na água, não tem? Andar de bicicleta é outra. Não tem como a gente preparar por 4 anos para um evento. E esse evento tem sucesso, né? Minha esposa tem um PhD. Então, por 4 anos, mais ou menos, ela se preparou para o dia da defesa. Sim. E foi louco. Ela se preparou, teve altos e baixos, como todo estudante tem, né? Todo doutorando tem, doutorado no Brasil, né? Ela fez isso fora Na Alemanha. Na Alemanha. E aí um dia ela defendeu, eu lembro até hoje, a defesa da tese. Amedrontador. Os alemão, eles pegam pesado. Alemão é sincero, né? Ele tem esse caráter de sinceridade, ele é menos político que o brasileiro, assim, minha opinião pessoal, tá? Não me cancelem por isso. Enfim, eu acho que é diferente. E aí foi uma sabatina, eu falei, agora não defende mais. Pra mim já tinha dado tudo errado, assim. Tipo, eu não entendo disso, né? E aí ela passou e fez um doutorado com louvor. Sabe-se Deus o que é louvor lá, né? Mas tem essa palavra, louvor. E acabou. Do dia pra noite, ela era uma PhD em química de vidros. Na área acadêmica, foi assim que foi. Não é assim que funciona, mas foi assim com ela. E ela foi para a próxima fase da vida dela. O empreendedorismo não é assim. Ele é um jogo com características diferentes. Então, essas características são que você tem que defender nos doutorados o tempo inteiro. E não dá para preparar por 4 anos e ter uma... É difícil de se preparar por 4 anos e ter uma coisa com louvor, né? Uma defesa de louvor. Tem que lançar. Porque nem comigo eu teria um 6 em 7 de cara, eu acho, em outro nicho. Eu tenho que calibrar o avatar, tem que calibrar a oferta, tem que calibrar um monte de coisa. Tem um monte de tese que roda na minha cabeça, mas quem sou eu para falar que eu acerto todas? Eventualmente, com o tempo eu acerto. Se eu me der tempo, eu acerto. Porque eu já tenho experiência, né? Mas nem mais experiente acerta todas. Nem mais o faixa preta que domina a técnica acerta de uma vez. Porque muda as condições de temperatura e pressão, tem que calibrar o processo. E o processo é calibrado no campo de batalha, no empreendedorismo. Então tem que lançar. Essa parte tem que lançar. E tem que lançar frequentemente. Eventualmente de cada 2 meses. Um produto, vou te falar o seguinte, você não vai ter 100% de eficácia. 80% é uma coisa, para você ter 80%, mais de 70%, geralmente você tem que ter uma estrutura descomunal. Estrutura descomunal. Pelo menos até onde eu sei. E quando eu falo até onde eu sei, é o que eu observo. 80% é descomunal. Então vão ter 20% que não vão fazer. E por N motivos, tá? E não cabe a mim julgar. Às vezes por motivo de doença, às vezes por motivo de mentalidade, às vezes por motivo de qualquer coisa. E aí você, quando você tiver os seus alunos, você vai entender isso. Que vender o resultado acontecer, que não é, o resultado não é uma certificação, né? Uma certificação é diferente. Porque na certificação você consegue ficar no campo teórico, uma prova. Sim.
se você estiver no processo, se você estiver no ramo de educação, é diferente. Se você estiver no ramo de transformação, é diferente. Pergunta para os nutricionistas. De cada 100 pessoas que entram lá para fazer uma consulta, quantas emagrecem e permanecem Sim. lá? Eu não sei se é 80%, mas se ele tem uma taxa de 80%, isso independe do nutricionista, se é low carb, se é da dieta, sei lá, flexível, se é da dieta, é complicado. A academia, né, o processo de transformação do corpo através do exercício. Ele está no processo de certificação diferente de estar no processo de transformação. Tanto é que quem é transformado é uma coisa de louco. Então, Sim. 70%, 80% você vai aprender a ter isso. E aí você vai entrar nesse negócio. E o fato de, eu acredito que o fato de você ter vivido isso e se transformado vai te dar a chance de transformar mais pessoas. Sabendo que você não vai transformar todas elas. É o karma daquilo que... Eu até vou conversar com ela, porque na verdade, Érico, ela desistiu, né? Ela não quer mais. Eu tô sozinha. E ela sempre foi uma pessoa muito... Tipo, foi a primeira mulher a fazer o doutorado em física no MIT, sabe assim? Foi professora Sério? de física, foi... Sua mãe tem doutorado no MIT. Tem. Sério, é? Cara, que mulher, hein? E aí ela tem 78 anos. Faz COP elogiada pelo Ladeira. Então, assim, só que ela parou tudo. Ela fechou o computador, fechou tudo e falou que ela não é perfeita que ela não consegue no digital. Isso para ela, na idade dela, tá sendo tipo assim, não acredito que eu tô com a minha idade não tendo capacidade de ter feito isso. Você não acredita o que essa mulher se colocou de culpa. Então, Travou, né? travou. Eu fico imaginando o que leva uma pessoa, pelo menos, a não lançar. Errado. Não tô nem esperando certo. Sim. Talvez seja o próprio doutorado do MIT. Então. Às vezes a pessoa... Às vezes, isso não é o que é o caso, né? Da sua mãe, não. Quem sou eu para falar de tabela desse jeito? Mas às vezes é o grande sucesso do passado. Ela não teve a humildade de conseguir lançar assim. Tá perfeito. Humildade talvez não seja a palavra certa, tá? Mas às vezes é. Porque o lançamento ele ocorre, você marca uma data, geralmente em 3 a 4 semanas. Lançamento em 3 a 4 semanas, né? Semente. O primeiro, então, não teve a humildade de fazer a coisa acontecer. Teve medo de vender zero. É um medo absurdo quando eu fiz o curso, montei, né, o método, tudo, com os pilares, tudo certo. Blá, 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 blá. Cara, a gente só faltou fazer uma junta científica entre a família inteira para poder aprovar. Parecia um... Eu tô dentro da carreira acadêmica, eu tô dentro da academia, né? Saí agora na pandemia, mas todo mundo é doutorado e pós-docs e não sei o que, bababá. Cara, era inacreditável, assim. Tipo, depois eu fiquei olhando e falei, meu, o que nós estamos fazendo? Quando eu pego uma pessoa que não tem nem a 7ª série, é mais fácil. Muito! Ele está acostumado a errar. O erro... a pessoa já vem num processo de... Já está fora do convencional, né? Já não é admirado pela sociedade. A gente faz um doutorado, eu sei. Eu andava com os caras do doutorado. Uma admiração muito grande. PhD em Química de Vidros na Alemanha. Aí tem uns PhD de 15. Vem um grande... Ela não consegue investir em derrotas, né? Tem um grande jogador de xadrez, chama Josh Waitzkin. Consegue, tá? E ele falava que ele tem um livro que chegou, muito bom livro. É só em inglês. Você lê em inglês? Tá. É muito bom. Tá aí uma recomendação minha. Uma boa recomendação de um bom livro. O dia que você estiver querendo um bom livro,
ele não tem em português. Ele chama The Art of Learning. A arte de aprender, Josh Waitzkin. Então, ele chegou nos rankings bem altos do xadrez nos Estados Unidos. Ele era considerado o próximo Bob Fischer. Bob Fischer era quase como o Pelé do xadrez nos Estados Unidos, tá? Uhum. E aí, tem até um filme que fez ele. Tem um filme, tem no Netflix. O nome em inglês do filme, e o filme foi inspirado nesse cara, no Josh, tá bom? Mas ele não chama Josh no filme. Enfim. In the Search of the Next Bobby Fischer. A procura do próximo Bob Fischer. E aí ele encontrava os grandes rankings de xadrez. Esse menino era um prodígio. Só que ele era um prodígio que não era tão prodígio quanto os outros. Existe uma característica bem comum em grandes jogadores no nível alto de xadrez, que não é nem o raciocínio lógico. Eles são capazes de memorizar uma coisa de louco. Eles têm uma memória muito mais forte que todo mundo. Então, por exemplo, eles memorizam trocentos jogos de xadrez. Trocentos. O campeão mundial, o número 1 do mundo hoje é capaz de... Você mostra um tabuleiro de xadrez, ele fala fulano contra fulano, 1969. Imagina o cara memorizar, não é a posição das peças, é a posição das peças do jogo inteiro. Então, eles têm grande... Então, e aí o que acontece? Quanto melhor essa capacidade, no alto nível de jogo, aquele jogo de xadrez, ele consegue ver outro jogo de xadrez, ele sabe como é que aconteceu. Então ele sabe mais rápido que o outro o que jogar. Ele não precisa deduzir tanto assim. É um processo bem complicado. E aí esse prodígio falava que ele não era tão bom de memória quanto os grandes prodígios. Tem meninos que aos 5 anos memorizaram o mapa de metrô de Nova York. Isso está no livro, tá? Uhum. E aí ele falou, como é que eu ganhava deles? Aí que é verdade. Ele conta no livro. Ele conta que é a seguinte coisa. À medida que você vai subindo nos rankings, você vai escolhendo os campeonatos que você quer jogar. Por quê? Quando você ganha reputação, patrocínio, ego. Então você não tende a jogar com alguém que você tem certeza, no xadrez é mais certo, tá? Você vai perder. Porque isso atrapalha o seu ranking, então você escolhe melhor. Então, depois que ele tem uma certa vitória, as pequenas vitórias, ele não joga com os grandes. Assim, não é bem assim. Ele escolhe melhor. E aí o Josh, ele tinha um approach diferente. Ele era bom, mas não era tão bom, assim, na capacidade de memorização, por exemplo. Só que no momento que ele chegava a um certo ranking, ele ia para o ranking superior, onde ele só apanhava. Só que ele ia para o ranking superior só apanhando e, eventualmente, ele aprendia. Então, ele chama, esse capítulo do livro chama Investindo em Derrotas. E esse cara, chegou uma hora que ele encheu o saco do xadrez e resolveu abandonar a carreira por alguns outros motivos. Deve ser ver no livro, são motivos independentes. E ele falou, será que eu consigo aprender em xadrez, que é um jogo extremamente mental, eu consigo aplicar em artes marciais? E aí ele falou, eu quero ser campeão mundial de uma arte marcial tailandesa. Então, puxa, ele é americano, não é tailandês. Lá na Tailândia, o menino já nasce chutando coqueiro. Uhum. Né? E ele falou, será que eu consigo aprender? E ele fez a mesma coisa, isso nesse capítulo. Ele falou, então vou aprender do zero adulto essa arte. E vou ser campeão mundial. Aí ele começou a aplicar os mesmos princípios do livro. Isso que fez com que ele escrevesse esse livro. Um desses princípios era investir em derrotas. Quando ele se sobressaía, e tem vários princípios, tá? Esses são um deles. Quando ele sobressaía em uma categoria, em vez de ficar naquela categoria por um bom tempo, ele mudava rápido para a categoria superior. E nas artes marciais, irmã, nas artes marciais é porrada mesmo. Ele apanha, apanha, apanha. Só que enquanto os menorzinhos, eles demoravam para sair da categoria, ganhavam muitos campeonatos na categoria. Tipo assim,
Você é um faixa branca. Demorava para passar para outra faixa. Porque depois de um tempo, se você ficar faixa branca, você começa a ganhar todos os campeonatos de faixa branca. Sim. Ele passava e apanhava. Só que nessa velocidade, ele apanhava porque ele investia em derrotas. Ele ia lá para se derrotar. Ele sabia que ele ia se derrotar. Ele investia em derrotas. Isso ganhou muito tempo na vida dele. Ele ficou desapegado ao sucesso do passado. Desapegou. Porque é um inimigo do seu grande sucesso é o seu pequeno sucesso. Algum chinês deve ter falado isso, né? Um general chinês. Quem falou isso? Mas está no YouTube, deve ser verdade. Então ele ia para as categorias. Então, às vezes, quando a gente tem muito sucesso em uma grande área, acadêmica, por exemplo, a gente não quer lutar o jogo na área de novo, onde é faixa branca. Então a gente evita jogar para proteger o nosso ego. Aí bota o nosso lançamento na frente de uma banca acadêmica, discussões acadêmicas. E a gente faz isso. Então ele investia em derrota. O seu primeiro, segundo e terceiro lançamento é pro santo. Tem uma, eu costumo dizer, não sei se já viu os caras tomando pinga. Aí ele pega e joga pro santo um pouco. Antes de tomar, joga um pouquinho fora, tem esse costume no interior, joga pro santo. O primeiro, segundo e terceiro pro santo. Eu não tenho nem expectativa de começar. Eu quero ter expectativa lá pro sétimo. Eu só tô treinando. É uma mentalidade diferente do se eu não acertar nisso, eu vou me sentir mal. Isso vai machucar minha pessoa dentro de mim. E tá reprovado, né? E tá reprovado, né? Aprovado ou reprovado, certo ou errado. Né? O clássico da academia. Defendeu ou não defendeu. E aí você muda a mentalidade. Cara, o primeiro, esse de 15, é pro santo. Faz tentando acertar, não. Faz o melhor que você pode, mas isso é pro santo. No terceiro, você vai começar a ficar mais sério. E na academia você não se mostra, né? Se você parar para pensar, você está dentro de um ambiente muito controlado, fazendo o seu trabalho, a sua pesquisa e tal. Quando você vai para uma defesa, normalmente você já tem ali 4 anos de bagagem que você está, né? Aqui no digital, não. Você está se mostrando... 2 mesezinhos. Você tem que se mostrar antes de estar pronto, né? É diferente o jogo. Mas, eventualmente, é um jogo masterizável. Senão, não existiam faixas marrons com consistência. Sim. Então, ou faixas pretas, né? Então, é masterizável. Só que ele tem que investir em derrota. Tem que investir em derrota. É isso que você falou agora, eu acho que vale a live inteira. Investir em derrota. Nunca tinha escutado isso. Tem que investir em derrota. Tem que jogar 1%. Porque na minha, eu acho que eu desde que eu fui parida, eu nunca ouvi isso. Sempre foi, seja a melhor, seja a melhor, seja a melhor. E para você ser a melhor nesse jogo, o contra-intuitivo é que você tem que investir em derrota. E nem que você queira, na luz do fim do tudo, ser a melhor, para esse jogo, para ser melhor, você tem que investir em derrota. Essa que a derrota é aceita, né? Ela é necessária, né? No comecinho, eu tô dizendo. Nesse jogo é. Então. Pela natureza desse jogo é. Do tipo assim, tanto é que você falou, ninguém espera nada de você. Você não vai ser a popstar no primeiro lançamento. Estatisticamente, você tem doutorado, você procura, você estuda a relevância estatística dos seus dados, né? É estatisticamente irrelevante. Às vezes tem, às vezes não tem. Mas daí está fora da curva, né? E o cara fora da curva derrota mais rápido. Mas não tão rápido. Então não é um lançamento por semana. Eu sempre tenho um balanço. A cada 2 meses você vai investir em derrota. Nos primeiros 3 lançamentos. 3. Você vai jogar pro santo. Não vai jogar pro santo com descaso. Você vai tentar jogar o melhor que você pode, mas o objetivo do jogo não é a vitória. É só
tem uns caras que faz os concursos aí só pra ter uma noção do concurso? Não espera passar de primeira? Fala, cara, só pra ver como é que é o feeling disso. É importante. Sim. Simulação, concurso, natação. Natação é investir em derrota o tempo inteiro. Aqui a gente faz isso muito criancinha. Mas carro também é investir em derrota. Você entra no carro com o câmbio manual e sai dirigindo, improvável. Você consegue estudar tudo sobre carro e entrar no carro e dirigir, improvável. Você vai deixar o carro morrer se ele for no câmbio manual. Você vai investir em derrota. Eventualmente você aprende a dirigir e depois até esquece como era, como você não conseguia passar marcha. Em fevereiro desse ano, eu comecei um perfil do zero. Então, eu já comecei criando uma base toda nichada. No meu caso, a gente fala para profissionais da área gráfica. Então, comecei com o objetivo de ajudar, de levar conhecimento. Automaticamente foram surgindo pedidos por curso, mentoria. E aí, por indicação de amigas que são insider, eu entrei no Fórmula com meu marido, começamos a estudar e fizemos o nosso primeiro lançamento, assim, do absoluto zero, só estudando Fórmula ali. Nenhum dos dois nunca tinham trabalhado diretamente com isso. E aí a gente chegou no lançamento, um faturamento muito bom. A gente fez 60K no Semente, nossa primeira experiência. E eu comecei muito nichado, falando para mulheres que trabalham na área gráfica, na área de impressões. Agora, surgiu uma dúvida, porque começaram a surgir homens. Eu tenho 7 alunos homens, mesmo sem divulgar para eles. Então, a minha dúvida é o seguinte, devo abrir um pouco ou continuo bem nichado para mulheres? Algumas dicas que eu vou te dar vão parecer contraintuitivas. Mas você vai ficar muito apegado a esse 60K. E aí você vai querer, assim, eu acho que tem a bênção e a penitência que vem do sucesso no lançamento no primeiro. Quando você faz sucesso, quando você tem sucesso no primeiro, você fica muito apegado ao sucesso, você tende a ser um pouco menos testadora, tende a ser, tá? Um pouco menos testadora, um pouco mais conservadora, jogando na defesa demais. E a depressão vem cedo, porque às vezes, nem sempre, quanto mais conservador você o crescimento vem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, acertar no primeiro lançamento é uma bênção e é uma penitência. Penitência porque se nos próximos você fizer 30 pau, você vai entrar em depressão. Aconteceu isso no nosso primeiro clássico, a gente fez, não foi 30, mas foi menos. E aí assim... a depressão vem, ai meu Deus, ó dia, ó vida. E agora? E agora? Essa depressão vem... Então assim, e o pior de tudo é que o lançamento é um processo estatístico, ao invés de ser certo. Então é estatístico. Então, se você lança, faz certinho, aperta os parafusos, não necessariamente... É tipo um jogo de futebol. A equipe tá boa, tá treinando, não quer dizer que ela vai ganhar sempre, vai ganhar os jogos. Né? Eventualmente, num processo estatístico de campeonato, a melhor equipe vence. Então, esse é o primeiro problema que você vai ter que cuidar da sua cabeça. Porque você vai sentir uma droga fazendo... E assim, se você tivesse feito 30 no começo, dependendo do investimento, você ia se sentir Mulher Maravilha. Porque a gente não vive, o que a gente não é o presente, é o futuro. E a gente projeta o nosso passado para o futuro. E 60, esse é o meu passado. No próximo vou fazer pelo menos 60. Até porque eu estou melhor. Até porque eu estudei mais. Até porque eu me preparei mais. Aumentei a base. E, eventualmente, no longo prazo, se você fizer as coisas certinho, apertar os parafusos, isso vai acontecer. Mas a gente está pensando em longo prazo. Então, passo 1. O seu objetivo não é o próximo lançamento. Você não aconselha, isso é um conselho, tá? Conselho é conselho mesmo, você precisa seguir, não. Inclusive aqui, eu estou aconselhando. Não se meça pelo seu próximo lançamento. Mas se você também não seguir dia ruim, então você vai fazer o seguinte, você tem o ano de 2023, tá bom? Você está jogando um campeonato, não um jogo. Então aqui eu vou te aconselhar, ensinar a palavra, te aconselhar a olhar médio e longo prazo.
E aqui, no médio, para você que está começando, é um ano, parece uma eternidade, tá bom? Então, esse ano, o seu objetivo é fazer o melhor ano. No ano que vem, que é 2024, o seu objetivo vai ser bater 2023. Então, quer dizer que nesse seu próximo lançamento, se não for, o campeonato não acabou. Inclusive, se for, o campeonato também não acabou. É muito importante ter uma visão de campeonato ao invés de uma visão de jogo. E eu vou te falar, na CLT não acontece assim. Verdade. Na CLT é assim, ó, você geralmente é promovido, você nunca é despromovido. Então, a gente tem um sentimento de perda muito grande, isso leva à depressão, tá? Você pode estar fazendo, eu tenho pessoas que estavam fazendo milhões, fez um 7-1, por exemplo, 1 milhão de, aí no outro fez 600 mil. Depressão. Agora imagina você fazendo 600 mil. E você consegue entender isso A muito bem. cobrança Então, tá bom. é muito forte. Então a cobrança deve ser feita num Vamos colocar a cobrança no devido lugar? Qual foi o seu faturamento de lançamento do ano passado? Provavelmente zero, você começou em fevereiro. Então tá bom. Esse ano é só lucro e calibração. Você vai calibrar. Você está se preparando para o ano que vem. O ano que vem esse ano você provavelmente vai chegar ao 6 em 7, tá bom? Mas esse ano é a preparação para o ano que vem. E o ano que vem é o ano Da faixa preta. vai ser o ano que vem ou o outro. Não tenha tanta Quem pressa sabe? assim. No ano que vem, provavelmente você vai estar, se você fizer os parafusos certinhos, os updates certinhos, você vai estar tendendo a calibrar para 1 milhão ano. Preparação. Esse ano é o 6 em 7, ano que vem é o ano do 1 milhão ano, é a faixa marrom de terceiro grau, devia ter dado uma outra cor para essa faixa, né? Porque 1 milhão, para muita gente já ia se gabar, né? Tipo, mas eu nem na época nem criei uma faixa roxa, né? Verdade. Ó, Aí, já acabou de criar agora. não, já é porque a faixa roxa é menos que a faixa marrom. Mas tá bom, vamos lá. Então, ano que vem, você vai construir o que você tem que construir para isso. E para construir o que você tem que construir, você vai ter que fazer teste. A nossa dificuldade, Érico, é que tá tudo muito confuso. Porque nesse primeiro eu tinha começado o perfil no finalzinho de fevereiro do zero. E aí a gente lançou dia 23 de março, se não me engano. E aí foi, né, tudo, a base já estava nichada, eu já tinha procura, as pessoas estavam pedindo, por isso criamos o produto. Só que entrou desde a pessoa que de fato tem uma gráfica rápida, igual eu tenho, até a pessoa que trabalha com personalizados, com impressões menores. Então, assim, eu tenho alunos desde os que faturam lá R$500 por mês até alunos que faturam R$150 mil por mês. E aí, nisso, eu também fiquei muito confusa com relação ao produto, a organizar isso. É um problema de gente rico, né? Confusa com um faturamento grande. Deixa eu te contar algumas coisinhas. Tá. Essa confusão nunca vai acabar. Eu fico ainda muito confuso. Eu tô falando assim, essa semana, todo dia às 9h30, mais ou menos, eu fiz uma reunião com a minha equipe sobre o lançamento que a gente vai fazer. E a gente analisava duas coisas. As leads. Então, a gente roda uma pesquisa. Quando o cara vira lead... Você sabe disso? Você roda essa pesquisa? Sim, fizemos Tá. certinho. E depois roda essa pesquisa quando o cara vira cliente. Alunos. Tá. E aí a gente vê o tipo de lead que vira cliente. Tá vendo? E aí Cruzar. tem que cruzar. Então, assim, a gente descobre, por exemplo, que o público sub-25, eu vou te dar um exemplo simples, o público sub-25 nosso, o público sub-25 nosso não é um público que o investimento para a conversão desse público, em via de regra, é muito sub-humano pra gente. Talvez seja porque eu não sou um cara atrativo para um cara tão jovem. Assim. Eu acho que se eu fizesse algumas outras coisas, eu procuraria ser. Mas eu tô numa época da minha vida onde eu não tô tentando ser para converter. Eu tô só sendo. Então eu vou fazer, eu vou ser o Érico. Esse aqui é o Érico Raiz. Se você me encontrar aqui nas ruas e onde eu tô, você vai encontrar isso.
Então, eu não tenho. Eu posso criar um outro personagem. Assim, não é criar um personagem, mas eu posso colocar notas de alguma coisa que faz, mas não é. Não é o que eu estou fazendo. Mas tem outras coisas também que a gente está descobrindo. Por exemplo, o fato do cara preencher a pesquisa aumenta em... Eu não tenho o número direito na casa, acho que não. Assim, mas assim, brutalmente a chance de converter. Então a gente está Os que preencheram a pesquisa. Então, antigamente a gente não otimizava o tráfego para preenchimento de pesquisa. O que é otimizar o tráfego? A gente pagar mais. Vamos supor que tem dois públicos, tá? Um eu descubro que se eu fizesse anúncio para esse público, minha taxa de preenchimento de pesquisa vai lá embaixo. Mas para esse público é mais caro, mas ele preenche mais. Aí eu faço uma conta de padaria e eu sei quanto que eu posso pagar mais por isso. Então isso é uma otimização do tráfego para isso. Eu te dei um exemplo de preenchimento de pesquisa, mas a gente tem 3 fatores lá desse lançamento que são, e um é totalmente contra-intuitivo. É intuitivo depois que se fala, mas se eu acredito poucas pessoas aparecem. Então assim, poucas pessoas, nossa, eu tô acelerado. Poucas pessoas apostariam nesse se não tivesse. Então, entra gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar. Então, como é que você resolve essa confusão? Você resolve essa confusão sabendo que tem uma coisa que chama envias de regra. Então, você falar, tem gente que tem menos de 25 anos que comprou a fórmula no último lançamento? Tem. Você fala, cara, mas cara, minha audiência é um negócio. Tem um cara de 85 anos que comprou a fórmula, tem um cara de 15 anos que comprou a fórmula. Não é o que você vai falar. Toda vez que a minha equipe fala isso para mim, eu falo assim, vamos colocar uma coisa? Eu estou procurando treinar minha equipe para nunca usar a palavra muito, nem pouco. Só falar assim, de X alunos que compraram, X fizeram isso. Então vamos lá. Porque vai me dar uma oportunidade de tomar uma atitude mais estatística. Então vamos lá. Tem homens que compraram. Ótimo, pode ser um sinal que você queira testar isso. Mas de quantos homens para quantas mulheres? Então, quantos homens? A questão é que eu não joguei tráfego para os homens. A gente não rodou nada para homens. Eles vieram espontaneamente. Exatamente. A questão é que eu também joguei pouco tráfego para menos 25. E os desgraçados entram na minha lista e compram. Mas isso não responde a minha pergunta. São 7 homens. 7 significa pouco. Uma casa, se eu te falar que uma casa de R$1 milhão é caro ou barata, você vai falar o quê? É caro ou barato? Não é caro, mas para mim a realidade é, né? Depende. Depende. Se for em Nova York, posso exagerar? Pode. Então tá bom. Se for em Nova York, na frente do Central Park, no topo do prédio, é caro ou é barato? É barato. É barato. Até então, aqui na minha cidade, eu estou na Belo Horizonte, região da Pampulha. Não existe uma casa de R$1 milhão. Por exemplo. Então aí é barato. Você pode não ter dinheiro para comprar, mas não quer dizer que ela não deixe de ser barata. Um prédio inteiro, exagerando, um prédio inteiro de 30 andares, com 40 apartamentos, por R$1 milhão é barato ou é caro? Barato. Barato. Então, o número por si só, ele não diz alguma coisa. Ele só diz quando colocado em contexto, perspectiva. Então, o fato de ter 7, isso você precisa treinar isso, porque na sua cabeça, quando eu te perguntei, você não colocou o contexto. 7 é muito ou é pouco? Não sei. É muito ou é pouco? Para mim é muito, analisando o contexto, que 7 de 40 e sem ter investido em entrega de conteúdo para a base. Total. Então, 7, o mais importante não é
Não é nem o 7, é 7 de 40. 40. Sempre olhar isso, 7 de 40. Às vezes as pessoas chegam da minha... Tem muita gente reclamando disso. Alguma coisa. É clássico, né, quando você tem um negócio. Então, assim, lembra, muito de quanto? Por quê? 10 pessoas reclamando é muito ou é pouco? Depende. De 2.000 é pouco. Não quer dizer que você não tem que dar atenção, né? Às vezes é uma reclamação, mas às vezes é muito, 7 de 1 milhão. Então, o ponto é, daqui pra frente sempre nada muito, você risca a palavra muito, risca a palavra pouco, você sempre fala o que é. E quando você falar o que é, tem que estar em contexto. 7 de 40. Agora, 7 de 40, a gente dá uns 20%, é isso? 40. Esse 10% era 4. É, 4. Um pouquinho Tá, mais de 20%. parece que vale a pena. É porque é uma área também que o que acontece? A área de quem tem gráfica mesmo é uma área muito masculina. Mas justamente eu cresci tão rápido justamente por ser uma mulher nessa área, entende? Não entendo não. Conta pra mim por quê. É porque foi um contrassenso. É uma área muito dominada pelos homens, e aí apareceu uma mulher com uma história de sucesso. Foi algo que gerou muita conexão com as mulheres e com famílias também Entendi. que estão nessa área. Mas não necessariamente eu preciso abandonar. Não precisa. Eu não abandonei as mulheres. Eu tenho no começo tinha, tá? No começo eu focava mais em homens. E eu não focava com o público. Eu não focava no público. É uma coisa que se você quer atingir os homens, não é só fazer anúncio para os homens. É falar a linguagem dos homens. Ou falar uma linguagem que não aliena os homens. Então, no começo, eu falava linguagem que, de certa forma, alienava as mulheres. E, assim, cara, simples. Você sabe, o tipo de piada que o Érico faz pode alienar as mulheres. Eu não tô falando nem piada de homem e mulher, não. Mulher tende a ter, né, tipo, É muita outra linguagem. testosterona, é outra linguagem. É cenário, tudo. Né? Então, aí eu fui para uma linguagem mais neutra, porque eu queria atrair as mulheres. Também eu acho que o empreendedorismo deve ser um direito delas também. E hoje, eu acho que eu estou em 52% mulher, 50% homem. Uau! Eu acho que você vai ver, não sei se você for no mundo paralelo de verdade, no presencial, quando você subir no Dezembro. palco, em dezembro, quando você subir no palco, olha, eu não estou falando só na participação, não. Estou falando nos altos rankings. Agora, os meus altos rankings, isso é o 10 mais, tem mais homem. Só que isso vem, na minha opinião, uma coisa histórica, né? Eu tô há 10 anos, eu tô treinando, sabe? Os caras que começaram comigo há 10 anos, eles Há tiveram mais mais tempo. tempo do que as mulheres. Então, no começo, eu tinha 72% de mulheres. Perdão, de homens. Mas lembra, é só... E sabe qual que é um bom jeito de você sacar isso? É você fazendo, e aí você pergunta para os homens, que não seja o seu marido. Porque o seu marido não vai te falar as coisas do jeito que tá, porque ele sabe dos BO. Então, assim, Verdade. e você deve saber dos BO dele também. Então, assim, agora, quando você entrar nessa, você não precisa ser em quem você não é, tá bom? Tipo assim, o Érico também não vai vestir de rosa, nada de errado de vestir de rosa, mas não é bem quem eu sou. É assim, não é bem quem, não é minha cor predileta. Uhum. Eu choro pouco no palco. Isso, chorar, mostrar as emoções, uma característica mais feminina, mais comum nas mulheres. Não quer dizer que é certo ou errado, são Mas não meus comuns. precisa encenar. Eu não preciso ensinar. Mas eu também, eu seleciono, eu falo assim, cara, será que eu preciso dessa piada mesmo? Se precisar, Será que senão, convém, né? será que convém? Enfim, eu dou uma editadinha, assim, Uhum. editadinha leve, tá bom? Mas Top. nessa hora você vai testar várias coisas. E aí, você sabe o que vai acontecer quando você testar? Vai ser tentativa e erro. E você tem que ter cabeça para saber que é tentativa e erro. Porque você não tá fazendo, você só está preparando a casa para o crescimento do ano que vem. Você
vai ter certeza de algumas coisas. Vou falar de alguns testes que eu fiz. No mundo paralelo presencial, na última versão, em dezembro, eu testei dar o ingresso de graça para uma série de pessoas. E aí a minha ideia era o seguinte, cara, eu sei que se a pessoa for no presencial, a chance dela fazer 6 em 7 aumenta. Se a chance dela fazer 6 em 7 aumenta, eu consigo segurar essa conta. Aí eu testei. Testei isso no virtual e testei no presencial. E sabe o que acontece? Acontece que se eu dou de graça, o show-up rate, o check-in, a taxa de show, vai pro saco. Não tem comprometimento. Não tem. Eu não posso cobrar muito caro também. Porque senão a pessoa quer ir, mas ela não pode. Mas eu disse. Então, assim, evento meu, presencial, mundo paralelo, de graça, nunca mais. Não vou falar nunca mais, não, porque a gente tem que estar aberto à mudança. Mas, improvável. Porque se eu faço isso, eu danifico meu próprio aluno. Que ele quer de graça, mas quando ele mostra estatisticamente, ele não aparece. É engraçado. Se eu cobro, sabe, R$300, R$600, é o suficiente para ele aparecer. Ele pagou por aquilo e aí ele tem que ir. Se eu pagar para ele, e é pago para ele, né? Porque custa. Se eu pagar para ele, nem que eu tenha dinheiro, não vou ajudar ele. Olha que louco. E assim, a minha tese era boa. Porque eu acho que eu falava assim, a quantidade de pessoas que vão dizer sim vai superar um no-show. Não funciona. E eu testei isso 2 ou 3 eventos. Com um subset, né? Uhum. Então, você tem que ter... Agora, você tem que testar, mas com preparo para errar também, porque tem duas possibilidades. Vai testar e vai dar certo, vai melhorar o resultado, ou vai ser ruim e aí vai ter que voltar as coisas para ele. Mas imagina se tivesse dado certo. Ia ser tudo de bom. Minha audiência ia amar, e aí ia para os meus eventos de graça, meus eventos presencial de graça. Ia ser bom, porque eles iam. Uhum. Sacou? Então, o que eu acho é o seguinte. Você tem que testar e tem que estar preparado para errar. E você tem que estar preparado para testar e errar, acertar mais ou menos. No começo você vai acertar 1 de 3. Eu já estou no nível que eu acerto 1 de 10. Mas o que eu acerto compensa por muito tempo. Então vai fundo, testa. Mas testa sabendo que você está no processo de construção de inteligência. Testa tentando acertar, mas faz isso. Top. Obrigada, Érico. Agora que você terminou esse conteúdo, eu queria te convidar para ter acesso a muito mais sacadas como essa. E não tem nada a ver com assistir mais vídeos aqui no YouTube. O fato é que todo ano eu faço um evento de 3 dias chamado de O Mundo Paralelo. Esse evento é simplesmente o maior evento focado em lançamentos digitais da América Latina e, quiçá, do mundo. É um evento onde eu passo meses preparando e onde só palestro os grandes players do mercado de lançamentos digitais. E é lá, somente lá, presencialmente em carne e osso, que eles abrem as principais estratégias e táticas que fizeram eles faturarem alto nesse mercado e que você pode replicar no seu negócio ainda esse ano. E como cada segundo de quem tá lá vale muito para mim, eu faço questão absoluta de só dividir o ouro puro. Não é sacadinha de livro, é estratégia testada e validada no campo de batalha. São sacadas que já geraram milhões de vendas nesses últimos 6 meses e que podem te colocar de vez na rota do seu 6 em 7 ou quiçá da sua faixa preta, que é basicamente fazer um faturamento de 2 milhões por ano. Você vai tender com essas sacadas a chegar lá mais rápido. Para saber mais e garantir o seu ingresso, basta clicar no link da descrição desse vídeo.